Né? Quantas pessoas aí estão com bastante saúde e não estão podendo louvar, não estão querendo louvar o Senhor? Eu estou aqui, mas Jesus é bom. As minhas palavras, aleluia, elas são difíceis de sair agora, mas eu estou aqui para dizer que Jesus é bom. Amém? Amém. Mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estar lendo a palavra. Aleluia, louvado de Deus. Confesso para vocês que de mim não tem nada. Falei, Jesus, o que eu vou levar lá? Né? Aleluia. Aí o Senhor falando, Jesus, o que eu tenho para fazer? Mas o Senhor tem todas as coisas, né? Aleluia, Jesus. Vamos ler então, aleluia, louvado de Deus. Abrir Mateus capítulo. O tema é da campanha, que é Jesus. Mateus 13, né? Mateus 14, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. E depois nós vamos ali, aleluia, Jesus, no João 15. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agradecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ler, aleluia, João capítulo 15 agora. Eu sou a videira verdadeira. Todo mundo já encontrou? Sim. Aleluia, Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqui, aleluia, louvado seja Deus, também diz aqui: vós sois o meu amigo. No versículo 14. Se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvides de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça em mim, de tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pode se sentar, louvando a Jesus com palmas de alegria. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela fala aqui, aleluia, sobre, aleluia, amigo. A palavra, aleluia, louvado de Deus, o tema é sobre, aleluia, que Jesus, aleluia, socorreu, aleluia, a pedra. Mas ele estava aqui, aleluia, numa quarta vigília da noite. Se você ler aqui, conforme o pastor, aleluia, ele leu a palavra do Senhor, aleluia, falava, aleluia, que estava numa tempestade, estava, aleluia, louvado de Deus, mas Jesus, aleluia, é o Senhor. Aleluia. Mesmo assim, aleluia, quando fala a palavra do nosso mestre a respeito, engrandecido é o nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor Deus, aleluia, o Senhor Jesus, ele veio para apaziguar a tempestade. Pedro de pouca fé, aleluia, louvado a Deus, porque logo a seguir cumpriu, aleluia, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar para adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. Jesus aqui, aleluia, louvado seja Deus, aqui está revelando, falando para nós, aleluia, que as coisas, está tudo começando a ficar aos contrários. Mas quem direita é Jesus Cristo, porque Ele é a videira, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o Senhor que tudo pode. E o que eu quero dizer no dia de hoje, aleluia, louvado seja Deus, em
Vejo uma vara de amendoeira. Mancho comando remene calamandara. E o Senhor, Ele diz para mim e para você, louvado seja Deus, o que você está contemplando? Aleluia. Aqui, louvado seja Deus. Aleluia, o discípulo estava ali, aleluia, já perturbado. Ele já estava, aleluia, louvado seja Deus, abalando a fé dele. Se tu és Cristo mesmo, vem, entra ali. Sendo que é nós que temos que ir até Ele. Nós que temos que ir até Ele. Glória a Deus. Fazem prova de mim. Malaquias fala. Quantos têm feito prova do Senhor, aleluia. Mas depois quando começa a fazer a prova, não tem aguentado a prova que o Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. É isso mesmo, então vem, anda. Se você não está entendendo, comece a entender. Jesus estava sozinho. Às vezes, aleluia, louvado seja Deus, nós, aleluia, precisamos estar sozinhos. Precisamos buscar sozinho. Precisamos deleitar na presença do Senhor sozinho. Para entender o trabalhar do Senhor. Para entender o que o Senhor tem para fazer sobre a minha e a tua vida. Muitas das vezes, aleluia, nós ficamos, aleluia, sobre promessas e enganações, mas não deixamos, aleluia, Jesus entrar. Meu Deus! E para Jesus entrar, louvado seja Deus, no meio da tempestade, no vento ao contrário, palavras mal contrárias, aleluia, é o Senhor, aleluia, ele fala, deixa eu operar. Se está fazendo prova, eu vou provar que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu levanto do pó e vou mandar. Glória a Deus. Você quer ver a mão de Deus? Você quer ver a mão de Jesus sobre a tua vida? Aleluia, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Ele nos chamou não de servo mais, é quando nós lemos a palavra, mas sim de amigo. Você quer servir o Senhor Jesus? Você quer, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, aleluia, venha ser seu amigo ou venha ser seu empregado? Meu Deus! Porque Jesus não é obrigado a fazer nada. A nossa obrigação é servir, é adorá-lo. Hosana, Hosana, Hosana nessa altura. Eis que Ele vem, montado numa jumentinha, depois coroado, rimiando, arabanai. É esse Jesus que nós estamos falando. Esse Jesus, aleluia, que sara. Esse Jesus que liberta. Esse Jesus, aleluia, que fala, eis que eu sou convosco até a consumação do século. Glória a Deus. Mas eu não posso, aleluia, louvado seja Deus, pode. Você pode adorar o Senhor. Você quer ver milagres, aleluia, de prodígio, aleluia. Você tem que se descer na presença de Jesus. Você quer ver, aleluia, o Senhor fazer, aleluia, contemplar, aleluia, louvado seja Deus. Para de fazer prova. Vem, enquanto é tempo. Enquanto é a chegada a hora. Porque a palavra de Deus fala que vai ter um tempo. Já foi falado aqui que não vai ter as portas mais abertas. Vai chegar um momento, aleluia, que nós vamos ter que adorar o Senhor, aleluia, escondidinho. E não está longe disso não, igreja do Senhor. Não está longe, aleluia. Nós somos um corpo. E tem que ser ajustado. Aí o Senhor começa a ajustar, o povo começa a pular. Aí o Senhor começa a ajustar, o povo pula. E o povo pula. Aí eu vou para ali, eu vou para cá, eu vou para cá. Mas o Senhor, Ele fala, aleluia. Caminho à tua direita, 10 mil, aleluia, à sua esquerda. Então será atingido. Se você ir o caminho, Ele disse em Isaías, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia! E quebrarei os ferros de ferros.
as portas de bronze, e mostrarei tesouro escondido, que você não sabe. Mas que tesouro é esse? Da terra. Se for da terra, pode ficar, aleluia, louvado a Deus, tranquilo, aleluia, porque o céu você não vai encontrar. Porque aquele que juntar na terra dos viventes, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, vai ficar com Deus do dinheiro, o Deus mamão, o Deus, aleluia, de que você, aleluia, achar que deve ser o Deus do dinheiro. Mas se você querer descobrir o tesouro escondido que vem do alto da glória, não vai te faltar. Ah, mas eu preciso do dinheiro, preciso trabalhar sim, mas não coloca ele em primeiro lugar. Não coloca ele em primeiro lugar, porque operando Deus ninguém pode impedir. Operando Deus ninguém pode impedir. Hoje o sobrenatural de Deus aconteceu, aleluia, na minha vida, a qual, aleluia, louvado a Deus, aleluia, Ele não deixa nós mendigar o pão nem a sua descendência passar fome. Aleluia. É mistério de Deus. E eu acredito, aleluia, que o Senhor é o Deus supremo. Glória a Deus. Então, voltando ali, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em João, aleluia. Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que fala a respeito, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. João aqui, 15, aleluia, louvado seja Deus. Está falando sobre aquele que não dá fruto. Se você olhar aqui, aleluia, louvado a Deus, vai falar sobre não dar fruto. É que eu não posso baixar muito a minha cabeça, senão eu não consigo terminar a pregação. E aí o que acontece? Está falando a respeito, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não der fruto será lançado fora, ou vai cortar para nascer de novo. E muitas das vezes, aleluia, nós, aleluia, que estamos fincados na palavra de Deus, aleluia, nós temos que ser podados. O jardineiro, o carpinteiro, Ele é o Senhor Jesus. Aleluia, é Ele que pode fazer todas as coisas. É Ele que pode, aleluia, louvado a Deus, apodar. Dói, aleluia, louvado a Deus. Quando Zaqueu, aleluia, subiu, aleluia, para ver Jesus Cristo, aleluia, como a palavra fala que ele era de pequena estatura, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz que a árvore, aleluia, ela feriu muito ele, aleluia, louvado a Deus, mas ele não deixou, ele se esforçou, aleluia, e Jesus, ele falou, eu tenho teu esforço, creio eu, aleluia, Jesus assim, aleluia, louvado a Deus. Ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje como é pousar na sua casa? Mas ele era um homem, aleluia, louvado a Deus, ele era um homem o quê? Aleluia, ele era um homem trapaceador, era um homem, aleluia, que cobrava muito imposto, ele era um homem, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, que, aleluia, ele não tinha medo de ninguém, aleluia, ele não fazia nada, mas quando verdadeiramente a palavra de Deus, ela entra na tábua do coração, ela entra na nossa alma, no nosso espírito, quando ela entra, aleluia, na medula óssea, aleluia, a espada de dois gumes, o homem, aleluia, a qual João viu, que a boca era como se fosse duas metal. Aleluia, Jesus. É esse. Aí quando ele entra, você vai comer junto com ele. Você vai ficar junto com ele. Jesus chamou para os doentes, os idólatras. É para isso que Jesus nos chamou. Aleluia, Espírito Santo. Se eu ficar só no meio da igreja, aleluia, eu não vou ver o agir de Deus. Porque o agir de Deus, Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Se eu ficar aqui parada, aleluia, louvado a Deus, eu não vou ver o mover do Espírito, o mover da salvação, aleluia, para que as almas venham entender, aleluia, que Ele é o Senhor que sara, que Ele é a videira. Aí nós começamos, aleluia, a ser apodados. Aí o Senhor começa a colocar, aleluia, nós, aleluia, a balançar. Mas se você, aleluia, louvado seja Deus, está firmado na palavra, injetado pelo sangue de Cristo Jesus, esse sangue, aleluia, carmesim, que não peca, que não é pecador, aleluia, porque quem somos nós diante, aleluia, louvado a Deus, nesta terra, para poder falar, aleluia, o santão e a santona, aquele pecou e aquela pecou.
A mulher da Estátua de Sal, ela quis olhar, louvado seja Deus, Sodoma e Gomorra. E o anjo falou: não olhe para trás. Ela olhou para trás. E ali mesmo ela ficou. Quantos, aleluia, só dá uma olhadinha para trás e ele mesmo fica. Mas hoje o Senhor lhe fala: trago de volta aquilo que é meu, minhas joias preciosas. Ei, o vento ao contrário, ele vai colocar por terra. O Senhor vai mover, o Senhor vai trabalhar. Mas quem creu na minha pregação, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse: se você sair fora da direção do Senhor, você não vai conseguir. Mas se você acreditar, louvado seja Deus, que Ele nos apoda, aleluia, louvado seja Deus, para dar um bom fruto, aleluia. Vai ver, aleluia, louvado seja Deus, o que o Senhor tem para fazer. Vai ver o que o Senhor tem, aleluia, para entregar para mim e para você. E quanto mais, aleluia, louvado seja Deus, nós, aleluia, ser injetado por o Senhor, pelo sangue carmesim, mais Ele será cobrado. Mais será cobrado da minha e da sua vida, aleluia. Mas eu glorifico o nome do Senhor, aleluia. Porque no meio dessa tempestade, louvado seja Deus, vamos voltar lá na palavra, aleluia, de Mateus, aleluia. Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. E andando, aleluia. Vou começar no versículo, aleluia, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite. Quanto tempo faz que você está na campanha? Quantos propósitos você está? Foi Jesus ter com eles, aleluia, louvado de Deus, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem no andado sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é fantasma! Igreja do Senhor, quando nós, aleluia, queremos algo sobrenatural que somente Deus pode quebrar barreira, somente Deus pode abrir porta, somente Deus pode fazer nós andar do outro lado e cantar só o Senhor é Deus, somente Deus pode ressuscitar morto, somente, aleluia, nós começamos a ficar assim, ó. Será? Quando é a tua vez, a minha vez, nós paramos de acreditar. Nós podemos crer para o outro, mas não pode crer para si próprio. Glória a Deus. Ele ficou ali, parado. É fantasma. Ei, discernimento do Espírito, discernimento do que vem de Deus, do que vem do contrário. Eita, meu pai. Quem está entendendo da glória? Aleluia. Por mais que a gente tenta, aleluia, de Deus não dá. Mas hoje o Senhor ele fala: ei, que direção você está? Jesus ele despertou da vigília, aleluia de Deus, e foi acampar, foi ajudar, aleluia. Foi ajudar. Aí ele começou a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Imagine, você tem um encontro, aleluia, com o Espírito de Deus verdadeiramente. Mas um encontro, um sobrenatural, uma maneira que somente Cristo vivo pode ter esse poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente Ele. E para Ele são todas as coisas. Para de colocar o será na frente quando começa a pedir o sobrenatural de Deus. Para de colocar o será. Ei, será que é um fantasma? Não, Cristo ele não é confundido. A presença de Deus não tem confusão. A presença do Deus vivo não é de confusão. Não é ao contrário. Ei, igreja.
Aleluia. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo. Olha aí como Jesus é bom. Olha como Jesus é nosso amigo. Olha como Jesus é tremendo. Quem está entendendo da glória a Deus? Inimigo, mamurai, quem me merece? Fala aqui a palavra do Senhor, aleluia. Tem de bom ânimo. Eu sou, não temas. De quem que nós estamos falando? De quem que nós estamos falando? De qualquer pessoa? De quem que nós estamos falando, igreja? Nós estamos falando, aleluia, do eu sou, que começa de Gênesis e termina em Apocalipse. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, aleluia. Quem já entendeu, aleluia, o ensinamento do eu sou, aleluia, louvado a Deus, o ensinamento de quem é Jesus, aleluia, comece a prestar atenção que Ele pode mover o céu e a terra. Glória a Deus. Só manda ter ânimo. Só manda ter ânimo. No Antigo Testamento também, porque o velho e o antigo, aleluia, é a mesma coisa. Tem de bom ânimo, falou para Josué. Tem de bom ânimo, falou para Abraão, para Moisés. Moisés, ele estava cansadão. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí Deus levanta um Ur, Deus levanta um Arão, e Deus vai levantando pessoas que possam confiar. Glória a Deus. Mas quando Sansão, aleluia, ele achou que poderia, com a força do poder dele, com o charme dele, com o encantamento, com tudo que ele tinha, aleluia, louvado a Deus, ele perdeu as forças. Cego, virou escravo, depois ele pediu a misericórdia do Senhor e o Senhor honrou. Que eu quero deixar para vocês no dia de hoje, louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. Respondendo-lhe Pedro disse: se tu és o Senhor, manda que irei ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, respondendo, porém, na força do vento, teve medo. Na força do vento. Eu não sei que vento é esse, igreja, que você está passando. Eu não sei que temporal é esse. Como o povo fala, está chovendo até canivete. Mas se você não estiver revestido do poder de Deus, vai acontecer assim. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a salvação, ela entra, porque, aleluia, quando nós, aleluia, largamos, fizemos prova do Senhor, aleluia, é a hora que nós vamos agir de Deus, e agir do Senhor ninguém pode impedir. Glória a Deus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Glória a Deus. Ei, o vento está cessando. Você crê? Aleluia. Você crê, pecado? Aleluia. O vento está cessando. Mas o Senhor chamou homem de pouca fé. O Senhor está procurando pessoas, aleluia, que têm fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Glória a Deus. O que você está esperando em base nisso da sua fé? Aí o vento acalma.
Então pega a sua fé e começa. Porque a fé de muito esfriarão, diz a Escritura Sagrada. Ei, não estamos para sentar e esquentar a cadeira, estamos para aumentar a nossa fé. A palavra de Deus falou, o próprio Pedro ainda disse: ó Senhor, acrescenta a minha fé. Aleluia. Acrescenta hoje a sua fé, para que Deus possa operar sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê que o Senhor, aleluia, hoje tem o poder, aleluia, para amenizar, aleluia, o que tem acontecido sobre a tua vida, em base à tua fé, em base à palavra? Se você crê, dá um glória a Deus, aleluia. Louva Jesus com palmas de alegria. Amém? Glória.